Você não vai acreditar no que está prestes a acontecer. O colar Mystique voltou a circular. E agora ele vai causar um verdadeiro caos entre os personagens. Traições, revelações bombásticas e um incêndio que pode mudar o rumo de toda a novela. Mas antes de te contar tudo o que vai acontecer no próximo capítulo de Garota do Momento, eu quero saber: com quem você acha que está o colar verdadeiro? Comenta aqui embaixo, porque a sua opinião pode aparecer no próximo vídeo. E olha, se você ama essa novela tanto quanto a gente, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e deixa o seu like agora mesmo. Aqui você sempre recebe os resumos antes de todo mundo. E fica por dentro dos bastidores, teorias e segredos que ninguém mais conta. Agora sim, prepara o coração, porque o que vai acontecer hoje vai deixar muita gente de queixo caído. Vamos ao resumo. Maristela, tomada por uma frieza calculista, revela a Juliano que o plano de roubar o colar Mystique não foi apenas um golpe por ambição. Foi também uma armação cruel. Ela não apenas orquestrou o roubo, mas usou a própria neta, Bia, como instrumento de manipulação. Sim, Maristela pediu que Bia roubasse o colar com uma intenção clara e diabólica: incriminar Beatriz. Tudo fazia parte de um plano maior para afastar Beatriz da família, manchar sua reputação e tirar do caminho qualquer ameaça à influência de Maristela. Juliano, mesmo sendo cúmplice da mãe em tantos esquemas, fica abalado. Ele começa a perceber o quanto Maristela é capaz de manipular até os mais próximos, inclusive os próprios netos. Mas o que mais o desestabiliza é o fato de que o plano fugiu do controle. Maristela confessa que agora não sabe mais com quem está o colar verdadeiro. A joia que era o centro de todo o jogo está nas mãos de alguém desconhecido. E isso faz com que Juliano entre em estado de alerta total. O que era para ser um plano perfeito, agora virou uma bomba prestes a explodir. E o público sabe, quando Juliano perde o controle, o pior sempre acontece. Ao descobrir que o colar Mystique desapareceu e que Maristela perdeu o controle da situação, Juliano surta. A raiva toma conta dele de forma incontrolável e sua mente só enxerga uma saída: encontrar Clarice. Clarice não é qualquer uma. Ela é ex-namorada de Juliano, alguém que já esteve muito próxima dele, que conhece seus segredos, seus métodos e, pior, seus pontos fracos. Para Juliano, Clarice pode estar envolvida no paradeiro do colar, e isso é suficiente para colocá-la na mira. Sem pensar duas vezes, Juliano parte em uma verdadeira caçada. Ele descobre que Clarice está com Gregório, e a ideia de vê-la com outro homem só piora sua fúria. Tomado por ciúmes e obsessão, ele começa a persegui-los pelas ruas, como um predador em busca de sua presa. O clima é tenso. Clarice percebe que está sendo seguida. A cada esquina, a cada curva, o perigo parece mais próximo. Ela tenta despistar Juliano, mas ele está determinado. Não é apenas o colar que ele quer encontrar, é também o controle que perdeu. Gregório, ao notar o risco, tenta proteger Clarice, mas Juliano está fora de si, agindo como se não tivesse mais nada a perder. O suspense cresce e o público mal consegue respirar. A qualquer momento, algo grave pode acontecer. Um confronto, uma revelação ou até mesmo uma tragédia. E tudo isso por causa de uma joia e de um amor que virou obsessão. Enquanto o caos se espalha por causa do colar Mystique, Coralina carrega uma verdade que pode virar tudo de cabeça para baixo. E ela nem sabia disso. Em uma conversa carregada de emoção com Basílio, ela finalmente revela o que aconteceu. Foi Maristela quem lhe deu o colar. Mas o mais chocante é o estado em que Maristela estava naquele momento. Totalmente dopada, confusa, fora de si por causa dos remédios, ela entregou a joia a Coralina como se fosse um presente qualquer, sem explicações, sem lógica. Coralina, sem saber de nada, aceitou. Ela jamais imaginava que aquela peça envolvia um crime, uma armação, uma rede de mentiras. Na sua inocência, Coralina ainda tentou dar um destino digno à joia. Revendeu o colar para Jacira, acreditando que estava apenas fazendo um bom negócio. Mas agora, ao perceber a dimensão do problema e o valor emocional por trás daquela peça, Coralina entra em choque.
Ela sente culpa, medo e, principalmente, uma dúvida profunda. Será que, sem querer, ela se tornou cúmplice de um roubo? Essa revelação abala Basílio, e o público também sente o impacto. É o tipo de momento que mexe com o coração de quem assiste, porque mostra que nem sempre quem erra é vilão. Às vezes, é só alguém tentando acertar em meio ao caos. E agora é com você. Você acha que Coralina merece ser perdoada? Ela deve contar a verdade para todos? Comenta aqui embaixo, porque sua opinião é muito importante pra gente. E pode aparecer no próximo vídeo. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal, porque o que vem a seguir é ainda mais explosivo. O clima de tensão aumenta ainda mais quando lembramos que Mariana trabalha justamente no programa de televisão onde Sérgio é o diretor. Ou seja, eles se cruzam todos os dias, compartilham o mesmo ambiente e mesmo assim não fazem ideia do perigo real que os cerca. Sérgio, ao notar o colar no pescoço de Mariana, sente aquele calafrio. Ele tenta convencer a si mesmo de que aquilo é apenas uma coincidência, uma cópia barata, algo sem importância. Mas algo dentro dele diz o contrário. Os detalhes da peça são perfeitos demais para serem apenas imitação. Mariana, completamente alheia ao turbilhão que envolve o colar Mystique, continua usando-o sem imaginar que carrega o objeto mais procurado por criminosos, inclusive por Juliano, que está cada vez mais agressivo. A proximidade dela com Sérgio, que também está começando a ligar os pontos, faz com que a tensão entre os dois aumente silenciosamente, criando um clima de suspeita, insegurança e perigo. E se Sérgio resolver investigar? E se Juliano descobrir que o colar está ali, no mesmo estúdio onde Mariana grava todos os dias? O público sabe que o tempo está correndo. A cada segundo que Mariana mantém o colar consigo, sem saber o que tem nas mãos, mais ela se aproxima de um confronto inevitável. E talvez, quando a verdade vier à tona, já seja tarde demais. Enquanto tudo parece desmoronar nos bastidores do colar Mystique, uma conversa sincera e inesperada promete mudar o rumo da história. Topete, abatido e sem rumo, procura conselhos sobre sua vida profissional. Após tantos erros e conflitos, ele decide que quer recomeçar. Seu desejo? Voltar a trabalhar na televisão, lugar que sempre foi sua paixão, onde se sentia vivo, útil e reconhecido. Mas a decisão não é fácil. Topete carrega arrependimentos e sabe que muitos ainda o veem com desconfiança. É então que surge Marlene, com sua sabedoria serena e olhar acolhedor. Ela não julga, não pressiona, mas oferece um conselho que toca fundo o coração de Topete. Marlene diz que todos merecem uma segunda chance, mas que essa chance precisa ser conquistada com verdade, humildade e coragem. Se você quer voltar, volte limpo, volte de cabeça erguida. Prove que mudou, faça da sua dor força. Essas palavras mexem com Topete. Pela primeira vez em muito tempo, ele sente esperança real. A possibilidade de reconstruir sua história, de mostrar quem realmente é, enche seus olhos de lágrimas. Ele sabe que será difícil, mas também sabe que não pode mais viver no arrependimento. Essa cena emociona o público, porque fala diretamente com quem já errou, com quem já caiu, mas tem vontade de se reerguer. Topete se torna, nesse momento, um reflexo de tantas pessoas que só precisam de uma palavra certa para retomar o controle da própria vida. E a pergunta que fica no ar é: será que ele vai conseguir reconquistar seu espaço? Ou os fantasmas do passado vão impedi-lo de seguir em frente? Quando parece que o colar Mystique finalmente encontrou um lugar seguro, a novela dá mais uma guinada inesperada e eletrizante. O colar muda de dona mais uma vez. Dessa vez, o responsável pela troca é Topete, que em um momento de fragilidade emocional e tentando provar seu valor, acaba encontrando o colar perdido, sem saber de toda a confusão e da perseguição envolvendo aquela joia. Querendo fazer uma boa ação, ou talvez apenas impressionar, ele decide entregá-lo a Zélia, acreditando estar lhe dando um presente comum.
Zélia, surpresa, aceita o presente sem saber que está recebendo o objeto mais perigoso e disputado da história recente da cidade. A partir desse momento, ela entra sem querer no olho do furacão, tornando-se o novo alvo de uma rede de intrigas que ainda nem desconfia. Enquanto isso, Coralina começa a desconfiar de que o colar que ela revendeu, sem saber de sua origem, pode ter retornado ao seu círculo social. E o perigo disso é enorme. O público se vê em choque mais uma vez. A trama do colar Mystique se transforma em uma espécie de roleta russa, passando de mão em mão e deixando rastros de desgraça e mal-entendidos. E agora, com Zélia em posse da peça, surge a dúvida inevitável. Será que ela vai descobrir a verdade a tempo? Ou será apenas mais uma vítima do legado sombrio do colar Mystique? O clima da novela atinge seu ponto mais tenso e imprevisível quando Juliano, tomado pelo desespero e pela raiva, comete uma verdadeira loucura. Cada vez mais pressionado, com o controle escapando de suas mãos e sem conseguir encontrar o colar Mystique, ele explode de vez. Sentindo-se traído, desmascarado e encurralado, Juliano toma uma decisão impensada e extremamente perigosa. Ateia fogo na boate de Lígia, num ato extremo de vingança e fúria cega. O local, que já foi palco de tantos encontros e segredos, se transforma em cinzas diante de seus olhos. Essa cena pega todos de surpresa, personagens e público. A boate, além de ser um dos cenários mais marcantes da novela, era um espaço onde muitas verdades estavam prestes a emergir. E Juliano sabia disso. Ao incendiar o local, ele tenta apagar provas, eliminar rastros e, principalmente, enviar um recado de terror para quem ousar se colocar em seu caminho. As chamas consomem mais do que paredes. Consomem o que restava da sanidade de Juliano. Ali, o vilão cruza definitivamente a linha, tornando-se uma ameaça real, descontrolada, capaz de tudo. E agora, com esse ato desesperado, o que virá a seguir? Quantos segredos morreram no fogo? E quantas vidas Juliano está disposto a destruir para proteger a si mesmo? A novela entra em seu momento mais sombrio e ninguém está seguro. Zélia sempre foi uma mulher prática, mas também muito intuitiva. Desde que recebeu o colar Mystique das mãos de Topete, algo dentro dela não estava em paz. O brilho intenso da joia e o olhar nervoso de Topete ao entregá-la deixaram uma pulga atrás da orelha. E agora, no 9º capítulo dessa trama eletrizante, Zélia finalmente descobre a verdade. E o choque é devastador. Tudo começa com um comentário inocente que ela escuta nos bastidores da emissora, sobre um colar misterioso que tem causado confusão, perseguições e até incêndios. Zélia junta as peças rapidamente e o medo toma conta. O colar que ela ganhou não era um presente qualquer. Era o tal Mystique, envolvido em um esquema criminoso, mentiras e talvez até mortes. Sem perder tempo, ela confronta Topete. A princípio, ele nega, tenta desconversar, mas diante da pressão e da culpa que o consome, ele confessa tudo. Conta que encontrou o colar por acaso e achou que estaria apenas agradando Zélia, sem imaginar as consequências. Mas agora é tarde demais. Zélia entende que, ao aceitar o presente, entrou diretamente no centro de uma tempestade. A tensão é enorme. Zélia se vê entre duas escolhas: guardar segredo e proteger Topete, ou entregar o colar e arriscar-se a se tornar o novo alvo de Juliano e Maristela. A decisão dela pode mudar tudo. E o público, nesse momento, sente a angústia junto com ela. O que você faria no lugar de Zélia? Comentem aqui embaixo. Zélia deve devolver o colar ou proteger Topete? Sua opinião pode virar parte da história. No momento mais tenso da trama, quando todos os segredos parecem prestes a vir à tona, Ronaldo faz uma descoberta que muda completamente o rumo da história e do seu coração. Ele encontra e lê a carta deixada por Bia, sua nova namorada, e o conteúdo é de partir o chão de qualquer um. Bia, tomada pela culpa e pela pressão insustentável de estar envolvida em algo tão sujo, decide confessar tudo por escrito. Na carta,
ela revela que participou do plano de roubo do colar Mystique, a mando da própria avó, Maristela. O objetivo era claro: incriminar Beatriz e tirar o foco dos verdadeiros vilões. Ronaldo, que até então acreditava estar vivendo o início de um romance sincero, se vê agora em um dilema devastador. A mulher por quem está se apaixonando é cúmplice de um crime. A dor é nítida em seu rosto a cada linha da confissão. Ele sente-se traído, confuso e, acima de tudo, responsável por tomar uma decisão difícil: entregar a carta e fazer justiça, ou proteger Bia e arriscar tudo, inclusive sua própria reputação. Essa carta tem o poder de libertar inocentes e derrubar os verdadeiros culpados, mas também pode acabar com a confiança entre o casal antes mesmo de começar. E agora, o que Ronaldo vai fazer? Comente aqui embaixo. Ele deve denunciar ou perdoar? Essa escolha vai mexer com os corações de todos, dentro e fora da novela.